Eu conheci Jane, a gente já adulta, né? Não é uma relação assim de pessoas que eu tenho amiga desde a infância, na minha escola, no meu colégio. Não, eu conheço a Jane. Professora, eu já professora, conheço a Jane, a gente na diretoria nacional da Associação Brasileira de Enfermagem. E nós tivemos uma empatia, eu acho, eu vou falar isso, porque nunca conversei com ela sobre isso, mas a gente teve uma relação, eu falo que é uma relação muito amorosa, muito fraterna, muito carinhosa, desde o primeiro momento, sabe? Aquela coisa do carinho à primeira vista, do amor à primeira vista, da relação, amizade, da fraternidade. Ter uma prática e um momento de vida social, e de movimento social e de vida política muito fraterna naquela gestão que nós tivemos da BEM Nacional, que foi a presidente da professora Estela Barros da Bahia, né? E que a gente estava na diretoria. Naquele momento que nós assumimos a diretoria nacional da ABEM, a revista é um vazio no fluxo da edição daquela revista, da publicação, da produção da revista. E Jane resgata tudo que já até então tinha feito, recompõe e faz um projeto que ela dá conta, claro que não foi só ela, a diretoria tinha isso como prioridade, mas ela faz isso com maestria e com uma perseverança e com uma determinação muito, muito grande. E aí é que vem com leveza, sabe, com leveza. Então, essa contribuição de Jane é inegável, é imensurável, tá? Para a organização da enfermagem brasileira, da bem em si, mas da enfermagem brasileira. Quem ouvir, as pessoas que ouvirem, no tempo que isso for, para as pessoas todas, estudantes, professores, os colegas, a família de Jane, todas as pessoas que escutarem isso aqui, é um testemunho de uma relação muito profissional, de muito trabalho, mas ancorada em um respeito político e afetivo muito forte. Ela é um personagem distinta naquele trabalho. Então, isso eu gostaria de registrar. Eu sou Maria Terezinha Nóbrega da Silva, ex-aluna da UF e integrante da mesma turma de formação de enfermeiros. E concluímos aquele vestibular, aquela seleção com 16 alunos, foi o que restou da seleção. E entre eles eu e a Jane, né? Uma curiosidade desse tempo é que a nossa turma também foi a primeira do regime de externato. As turmas anteriores, todas, a maioria dos alunos ficavam internados lá na escola de enfermagem de Jurujuba, a Aurora de Afonso Costa, né? Você deve saber dessa história, porque ali era o centro de documentação, passou a ser o centro de documentação da UF.
E nós, então, quer dizer, o nosso processo como universitários era muito diferente dos anteriores. Então, a gente ia para o centro biomédico, as nossas aulas eram dadas nos fundos da reitoria, numas salas que tinham lá atrás. De vez em quando chegava alguém lá, olha, cuidado, vão invadir. Nós estávamos em plena ditadura, não é? 68 a 70. Nós estudávamos o dia inteiro, uma carga horária brutal. A gente, por exemplo, andava da reitoria lá para o centro biomédico no Ingá, voltava. No mais, o conhecimento da Jane foi assim no dia a dia das aulas, né? Uma pessoa bastante interessante, uma pessoa inteligente, não é? Era uma pessoa muito, muito assim, muito justa, convicta das suas posições, e só com bons argumentos conseguimos demovê-la de suas ideias. Ela era muito firme, né? Bonita, simpática, sabe? Uma pessoa que era agradável da gente conversar, não é? Mas os nossos tempos de relacionamento pessoal, o relacionamento da enfermaria, que a gente já tinha aula desde o primeiro ano, era tudo em função do paciente. Mas entre nós era um tempo curto, que a gente aproveitava e sempre tínhamos muitas conversas, né? Ela gostava de conversar com os colegas, era detentora de boas notas, era bom fazer trabalho em equipe com ela, né? Desde aluna, gostou do atendimento às pessoas portadoras de problemas psicológicos, né? Mentais. Ela também foi enfermeira da UF, foi enfermeira do Hospital Psiquiátrico, foi enfermeira do INAMPS, Hospital de Bom Sucesso, que era um hospital, todo mundo reconhece, um hospital grande, pavilionário, 5 pavilhões, e Jane deu muito duro ali numa época de muita reivindicação. Não é? A gente estudou na graduação em 68, 69 e 70. Mas a gente estava sempre em contato, de alguma forma a gente se encontrava em seminários, a gente se encontrava nos congressos, tinha essa possibilidade de relação nas ABENs da vida. Em 85, a Jane já estava fazendo concurso para professora auxiliar da UF, não é? Para enfermagem psiquiátrica. Não era simples para a Jane, porque a Jane tinha uma família, ela tinha 2 filhos, tinha marido, tinha casa para gerir, né? E era conhecida em todo o país através de bancos, congressos, seminários e outros eventos. Pessoa de fácil comunicação e relacionamento. Sua maior contribuição foi o seu exemplo profissional e humano. Não é? Eu acho que às vezes a gente esquece disso, mas a gente está num planeta que precisa aprender a ser humano, não é? E Jane ensinava isso para a gente. Dentro das contribuições que ela fez para a ABEM, teve a coordenação da REBEM. Época de grande dificuldade para gerenciar a revista e pouco avanço tecnológico. A gente arregaçava as mangas. Eu fui dessa comissão junto com a Jane, e a gente carregava a Revista Brasileira de Enfermagem no MUC para poder levar para o correio. Né? Essa revista, quando a comissão que a Jane presidiu assumiu, ela tinha 3 anos de atraso. Ela tinha parado no tempo, e a gente podia até dizer, não, vamos pegar de agora em diante. Não. Nós fizemos revistas mais condensadas, maiores, mas recuperamos os anos passados, não deixamos autores frustrados, o conhecimento foi divulgado, e aí então nós começamos a pegar os 3 anos que a gente tinha que dar conta. Então, a Jane que eu conheci foi uma pessoa muito, muito especial. A capacidade de ajudar as pessoas, ela era incansável para ajudar. Né?
Comigo aconteceu 2 vezes. Uma cirurgia de urgência da minha irmã no Hospital São Paulo, onde ela era chefe. Eu estava fora no seminário, ela entrou na cirurgia, tomou conta da situação, pois eu me achava em um seminário afastado, acho que no Paraná. Quando eu cheguei, tudo tinha sido resolvido. Então é difícil você ter alguém que faça isso. Colaborou com a minha família, já eram pais idosos, né? Então, isso para mim é uma coisa que eu não gostaria de deixar de registrar. Por fim, eu finalizo dizendo, eu tenho muita saudade de você, Jane, e queria muito que Deus permitisse maior permanência de vida entre nós. Um abraço. O primeiro contato com ela foi em sala de aula. Assim, as lembranças que eu tenho da Jane, ela era uma figura assim imponente, sabe? Ela chegava nos lugares que tinha um tom de voz que era grave, mas ela tinha uma delicadeza na maneira de falar com a gente que era assim encantadora, né? Vamos dizer assim, começando uma disciplina que era chamada de psiquiatria, enfermagem psiquiátrica, já era meio assustador, né? Mas elas chegavam e encantavam a gente. E aí eu lembro que a Jane, ela tinha uma maneira assim de olhar assim para as pessoas, que passava como séria, mas de repente ela soltava uma gargalhada, ela tinha uma gargalhada muito, muito peculiar, era uma gargalhada grave. A Jane, ela foi enfermeira psiquiátrica da emergência psiquiátrica que funcionava no CTN, que é o atual Carlos Tortelli. E a emergência era no subsolo, a emergência psiquiátrica era no subsolo. Então, ela levava a gente para lá, para o estágio, em pequenos grupos, né? As turmas eram divididas em pequenos grupos, em esquema de rodízio. E aí ela desenvolveu toda a aula que eu nunca esqueci sobre o que é a esquizofrenia, sobre como se desenvolve, sobre a abordagem terapêutica. Essa era a Jane. Ela tinha uma capacidade assim absurda de explorar as situações de ensino-aprendizagem e de, ao mesmo tempo, dar um suporte, pode ser terapêutico, mas um suporte para a gente que estava vivendo situações muito novas. E era reconhecida pelos alunos. A gente, na hora de fazer a escolha pela paraninfa, foi assim, unânime. Toda a minha turma votou para ela ser a nossa paraninfa. E o discurso dela foi assim, tudo que a gente queria ouvir. Naquela época, professores homenageados eram aqueles que tinham agregado, tinham tido um forte significado na nossa formação. Mas a Jane, ela tinha uma liderança, assim, uma capacidade de, no meio do conflito, ela mediar esse conflito e transformar esse conflito numa situação de reflexão, tanto com o aluno quanto com os docentes, assim, impressionante. Foi assim você vê, né, tantos anos depois, né, e a lição que ela deixou pra gente. A minha mãe, ela conheceu o meu pai com 17 anos, né? Namoraram, se apaixonaram, e ela sempre foi muito apaixonada pelo meu pai. Nossa Senhora, era meu pai no céu, era Deus no céu, meu pai na terra. Lembro final de semana, ela botava as músicas dela lá, né, os Benito de Paula, Ney Mato Grosso, Roberto Carlos. Aí ela já ficava assim, no canto da sala, assim, porque ela dançava, né? Dançava muito. Aí já olhava para ele de passada, ela já olhava risonha, aquilo já era motivo para dançar. Desde nova ela sempre quis estudar, porque na família ninguém tinha estudado, se formado. Inclusive foi uma guerra entre ela e meu avô, porque meu avô achava que mulher não podia estudar, não podia ser enfermeira, porque era mal vista. E mesmo assim, ela superou, ela ultrapassou, ela peitou o meu avô e foi estudar, estudou muito. E que naquela época já não era fácil, né? Você é uma mulher negra, pobre, e ainda com um pai que
vem contra, né, que meu avô também era da Marinha, é militar, não permitia. Eu não tenho nem como explicar. Não existe ser humano igual a ela, não existiu, não só pela inteligência, mas pelo carinho, o apego que ela tinha às pessoas, o apego que ela tinha aos amigos, à família. Ela ensinava a gente a buscar um horizonte, a lutar, a fazer diferente, tentar mudar a sua história, que ela falava, eu sou a prova viva de que se muda uma história. Muito amor, sempre ajudou muitas pessoas, até os animais. Ela não podia ver um bicho na rua machucado que ela levava para casa para cuidar. Engessava a perna, botava no soro, dava remédio, dava injeção. Aí no final das contas, alguns ainda tinha alguém que ainda pegava, aparecia o dono. Mas outros, passou de um mês, 2 meses, ela falava, não, agora não vai sair mais daqui. Entendeu? Ela tinha essa coisa de cuidado, de proteção grande. Como mãe, ela era um doce. Lembro que meus aniversários, tal, mesmo ela toda longe, ela mandava cartas. Final de ano, Natal, como ela mandava muito aqueles, antigamente tinha esse negócio de mandar cartão de Natal, ela mandava para os amigos, mas ela mandava para cada um da família dela, eu, meu irmão, meu pai, minha tia, os sobrinhos. E aconteceu dela ficar muito doente. Ela nunca passou fraqueza pra gente, mesmo quando ela estava muito fraca, muito frágil. Ela nunca passou fraqueza. Tipo, parei de existir, nunca teve isso. Ela doente, fazendo quimioterapia, ela estava aqui, na UFA, apresentando uma tese. Eu acho que foi aquilo que deu mais vigor para ela nos últimos dias da vida, porque ela estava fazendo o que ela gostava, estudando, criando, escrevendo. Então, acho que talvez não tenha sido tão mais doído por conta disso. A professora Jane, né? Ela foi minha professora de saúde mental, né? E a gente tinha percebido a forma, né, que a professora Jane expressava. Eu posso assim dizer, já de antemão, na minha percepção, a professora Jane Proença, né, foi uma das professoras mais inteligentes aqui dessa escola. Ela tinha qualidades, né, assim, de, ao mesmo tempo, uma pessoa assim, de fino trato, né, uma pessoa assim que acolhia, né, os estudantes, e também ela tinha um posicionamento político progressista, né, muito interessante, né, tendo em vista, né, que eu, durante minha graduação, a gente ainda pegou parte da ditadura. Foi o final da ditadura, iniciando também a época das conquistas. Também eu estava fazendo a minha monografia de conclusão do curso de especialização, que era na época chamado Curso de Especialização em Metodologia do Ensino Superior. Não, naquela época não era preciso ter orientador. Entretanto, ela me orientou naquele trabalho. E eu fiz um agradecimento a ela nessa monografia. Um fato assim curioso também que eu me lembro quando eu era estudante, uma vez ela falou assim, eu estou esperando o neném. Aí todo mundo abraçou ela. Poxa, mesmo, que legal. Aí depois ela falou, é brincadeira, que eu queria que vocês me abraçassem. Ela foi editora-chefe da REBEM, e a REBEM aqui, ela avaliava assim, alguns trabalhos aqui na escola de enfermagem, e ela me chamou assim, vem cá, ajuda, participa aqui dessa avaliação, né, para você ver como né, como experiência e tudo. Então, ela me chamou em alguns momentos, eu participei de algumas avaliações com ela. Ela que fazia avaliação, mas eu estava junto, vendo como se fazia. Então, ela foi editora-chefe da REBEM e a escola decidiu colocar o nome da biblioteca em homenagem à professora Jane da Fonseca Proença, né, porque ela era uma pessoa também muito estudiosa também. Eu vejo que a sociedade de enfermagem da saúde, né, tem um reconhecimento assim, do legado da professora Jane. Olá, pessoal. Eu me chamo Luciana Aleluia. Eu sou enfermeira, sou egressa da Escola de Enfermagem Aurora Afonso Costa e estou aqui
falando um pouco sobre a minha pesquisa, que é sobre a invisibilidade das enfermeiras negras na história da enfermagem. E uma grata alegria em saber que a professora Jane da Fonseca Proença foi uma professora que se dedicou, né, ao ensino e à pesquisa e foi uma das coordenadoras da Revista Brasileira de Enfermagem. Uma alegria e muito importante trazer, né, essa visibilidade para que novas enfermeiras negras possam encontrar, né, nessa história trabalhos e personalidades brilhantes que também atuaram, né, nessa evolução, nesse crescimento da profissão. Um abraço a todos. Então, assim que eu cheguei à escola de enfermagem, a professora Jane já tinha uma trajetória de vida brilhante. Eu me lembro dela como uma pessoa extremamente marcante, firme nas suas falas, alegre, uma pessoa que tinha um modo de ser sempre interrogante, né? Ela era uma pessoa extremamente questionadora, colocava em dúvidas as nossas certezas, com perguntas muito inteligentes, né? E às vezes nós nos sentíamos numa saia justa com ela por não termos explicação suficiente para as decisões que tomávamos. E ela sempre tinha essa percepção, essa sagacidade, né? Ela não fazia nenhuma fala sem ser referenciada. Ela era uma pessoa extremamente estudiosa. Eu tive alguns momentos, né, em sala de aula com ela e os alunos. Ela sempre que colocava alguma questão para os alunos, não respondia de imediato, deixava os alunos refletirem sobre aquela situação, principalmente experiências práticas que ela propunha. E sempre que o aluno retratava as suas experiências, ela tinha uma contribuição teórica muito forte para dar para cada uma daquelas microexperiências que, às vezes, a sala de aula ou a experiência na prática profissional proporcionava. Uma coisa mais curiosa sobre ela, né, que eu tenho, ela não admitia que a gente fosse silenciado, né, de nenhuma forma, que o nosso pensamento fosse interrompido pelo simples fato da gente ser jovem. Então, eu tenho uma lembrança dela forte, disso, né, uma pessoa que me assegurava o direito à palavra. Isso me deixava muito comovida, né, de saber que tinha uma pessoa que respeitava a opinião de uma jovem professora, né? E a Jane era uma pessoa que tinha uma inserção muito grande na Revista Brasileira de Enfermagem. Ela era editora dessa revista e ela carregava as coisas da revista para a casa dela ou para a casa do professor Luiz Cláudio. E passamos muitos finais de semana corrigindo material, organizando editoriais. A Jane era muito envolvida com a Revista Brasileira de Enfermagem. A casa dela era tomada de livros. E, inclusive, ela me doou alguns livros nessa época, e que foram praticamente meus primeiros livros da área da enfermagem psiquiátrica. E eu fiquei bastante impressionada, porque, para além dos livros da enfermagem, ela tinha muitos livros na área de psicologia, ela tinha toda a coleção de Freud. Isso aí era uma coisa marcante no trabalho dela. E mesmo sendo uma pessoa de grande referência e conhecimento naquilo que ela fazia, ela estava muito apreensiva em relação ao concurso para professor titular da universidade. Ela se preparou muito para isso. Ela apresentou brilhantemente o memorial dela, estava presente lá no dia da apresentação. E ela também apresentou uma tese muito expressiva, significativa, né, para a nossa área de conhecimento da enfermagem e saúde mental. Quando ela adoeceu e veio a óbito, ela, assim, até a última semana, me parece, eu tenho lembrança de Jane, uma semana antes de morrer, indo na nossa sala de aula, ver a gente, né? Então, estávamos na sala, eu e a Vera Lemos e a professora Vera Sobral, e a última memória, assim, que eu tenho dela viva
ela ter chegado de mansinho assim, aberta a porta, né? E chegado de mansinho assim na porta, e a gente pediu, entra, 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 né? E ela entrou na sala e a gente falou sobre ela com os alunos, né? E eu acho que o último momento de nós todas com ela, a Jane é uma pessoa que a gente jamais vai esquecer, né? Acho que eu participei de vários momentos, né, dessa premiação dela junto à BEM, né, no trabalho relacionado à área de saúde mental. Acho que anos a fio tenho participado dessa comissão, ajudei também a escrever, né, a delinear o prêmio, e que é muito merecido e que até hoje, né, é o prêmio da área de saúde mental no Brasil. Então é uma forma carinhosa que a gente tem, né, de valorizar a presença dela entre nós e também na própria enfermagem brasileira. Então é isso, o Viva Jane, ela está entre nós. Né? A gente é um pouco resultado dessa experiência de vida com ela.